Eu estou falando com vocês aqui neste dia 9 de novembro, são 2 horas da tarde, duas e 11 para ser mais específico, né? Dia de sol em Porto Alegre, algumas nuvens, temperatura muito amena nessa primavera aqui, um belíssimo dia aqui em Porto Alegre. Eu resolvi fazer esse comentário com vocês aqui no início desta tarde, porque eu ainda não tenho conhecimento do relatório que será apresentado pelo Ministério da Defesa, em nome das Forças Armadas, para o Tribunal Superior Eleitoral a respeito dos serviços que militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica fizeram durante o primeiro e segundo turno das eleições deste ano aqui. Esse relatório é aguardado com grande ansiedade, não só pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, mas até por todo o conjunto da sociedade brasileira, incluídos eu e você aqui, porque ele pode ser determinante dos próximos passos que acontecerão no Brasil. Olha, o Ministério da Defesa, eu vi muitos comentários aqui no YouTube mesmo, de vários jornalistas, de políticos, de cientistas políticos, de analistas, a respeito do conteúdo desse relatório do Ministério da Defesa, que será entregue hoje ao Tribunal Superior Eleitoral. Imagino que durante essa tarde, início da noite, né, tenho ouvido e visto muitas opiniões a respeito do conteúdo. Olha, eu vou falar sobre isso aí. O que me chamou inicialmente a atenção é que, ao final do primeiro turno, o ministro Alexandre de Moraes, mas também o próprio Tribunal de Contas da União, reclamaram com insistência o recebimento do relatório do Ministério da Defesa, porque o Ministério da Defesa faz parte daquela comissão de transparência montada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar, fiscalizar as eleições deste ano, né? Foi uma comissão de transparência montada pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Barroso, fustigado por protestos que estavam acontecendo em grande intensidade a respeito daquilo que se chamava naquele momento de eleições limpas. Para desfazer qualquer dúvida, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na ocasião, o Barroso, ele resolveu montar essa comissão de transparência. Convidou uma série de entidades, a OAB, o próprio Ministério da Defesa, Tribunal de Contas da União. Então esse pessoal todo foi para dar o máximo de transparência ao processo eleitoral, aí incluída a votação por parte dos eleitores e depois a totalização, né? Foi para isso que foi montada essa comissão de fiscalização. A OAB, o Tribunal de Contas da União, hoje, casualmente hoje, nesta quarta-feira, no dia 9, publicaram notas dizendo, olha, nós fiscalizamos tudo, olhamos tudo e estava tudo 100%, não tem que reclamar de nada, está tudo ok nessa eleição. O resultado é transparente, a eleição não teve dificuldade nenhuma, está tudo ok. Casualmente hoje também, na quarta-feira, o dia em que se anuncia esse relatório do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, quando foi cobrado no primeiro turno pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Tribunal de Contas da União, tirou uma notinha curta, enxuta, dizendo o seguinte, olha, não tem relatório, nós fizemos o que tínhamos que fazer, e só depois do segundo turno é que até 30 dias depois a gente vai entregar para vocês esse relatório sobre o processo eleitoral. Bom, ficou por isso mesmo, né? O TSE e o Tribunal de Contas da União não insistiram. Mas, surpreendentemente, o Ministério da Defesa resolveu entregar hoje, dia 9 aqui. Ia entregar dia 30, entregou, está publicando agora dia 9, né? Olha, eu, no início da semana, ouvi o senador Luiz Carlos Reins dizer em vídeo, ele é muito próximo ao presidente Bolsonaro e ao governo, dizer em vídeo o seguinte, olha, tem coisas cabulosas aí nesse relatório, assim, prevendo o pior dos mundos em relação a isso. Eu fiquei antenado, procurando informações que confirmassem isso.
Mas, na verdade, se vocês acompanharam o noticiário do dia a dia, vocês ficam tão informados quanto eu, praticamente, né? Porque o tribunal está quieto, o Ministério da Defesa está quieto, o Bolsonaro está quieto, o PT está quieto. Então, há um silêncio obsequioso por parte de todos os protagonistas desse atual processo, dessa atual crise política brasileira. Neste momento, pelo menos até este momento. Quem está nas ruas são os que reclamam por transparência sobre o que aconteceu nas eleições. Né? São milhões de brasileiros que se concentram diante de quartéis de dezenas e dezenas de cidades brasileiras desde segunda-feira, e centenas e centenas de caminhoneiros aí que bloquearam estradas, inclusive. Né? Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, 2 horas e 17 minutos, eu acabo de receber a informação, através do blog O Antagonista, de que 117 caminhões acabam de chegar em Brasília, de várias partes do Brasil. Ali já estavam, segundo informações da imprensa, desde o início, desde segunda-feira, alguma coisa como 200 caminhões. Agora chegaram, 14, 18, 117 caminhões. E se aguarda mais. Até o final da tarde, a estimativa é de que possam ter pelo menos 1.000 caminhões em Brasília. Então, fora esses caminhoneiros que estão protestando, e não estão praticamente mais bloqueando estradas, né? Eles estão chegando em Brasília para fazer volume e se juntar aos brasileiros que estão ali diante do comando militar para protestar, né? É isso que está acontecendo. Bom, eu vinha falando no que disse o senador Reiser, né? Bom, ele disse isso aí. Agora, também um outro jornalista, o Paulo Figueiredo, na Jovem Pan, desde segunda-feira ele vem se referindo a esse relatório. E foi o primeiro a dizer que esse relatório seria entregue na quarta. Primeiro ele disse que ia ser entregue na segunda, depois na terça e agora na quarta-feira, né? Os motivos alegados aí para esse adiamento aí são... não dá para levar a sério, né? Estão esperando por causa do resultado das eleições americanas, porque os republicanos vão ganhar lá, isso vai fortalecer a posição do relatório, a posição do próprio Bolsonaro em relação a atitudes que ele possa tomar. Há controvérsia, mas eu não creio em bruxas, mas vocês sabem que elas existem, né? Então, nós temos, digamos, como os economistas costumam fazer a respeito de projeções para o futuro, pelo menos 3 cenários diferentes sobre esse relatório, porque eu confesso para vocês que eu não conheço, acho que ninguém conhece, a não ser os próprios redatores, né, desse relatório. Mas o que a gente consegue pescar e intuir, e até pela experiência, é de que a leitura mais próxima parece ser mesmo a que foi dada não pelo Paulo Figueiredo ou pelo Reiser, mas por uma jornalista do jornal O Globo, a Miriam Leitão, né? O bolsonarista detesta a Miriam Leitão, mas ela é muito próxima de setores influentes da alta cúpula do Brasil, né? De todos os escalões. Né? O Globo né? Ela também ela é a ponta de lança do Globo nessa área. E ela, ontem, numa postagem, disse, já meio que começou a fustigar esse relatório. Olha, estão se metendo demais e eles vão avançar aí além da linha do Equador. Enfim, ela tem informações, provavelmente, que eu confesso para vocês que eu não tenho. Mas eu acho que deve-se prestar atenção no que ela está dizendo, né? Ela está um pouco acima, alguns decibéis acima do que vem dizendo, por exemplo, o Paulo Figueiredo, o Luiz Carlos Reis, o Zucco, né? Abaixo desses dois, mas acima do Paulo Figueiredo. Mas eu quero confiar mais ainda no jornal Estado de São Paulo, que hoje, também falando sobre esse relatório, sobre o seu conteúdo, está todo mundo meio avançando, né, nisso aí, mas dá para acreditar um pouquinho no Globo, no Estadão, que passaram os 3 anos de governo atacando o Bolsonaro, e o governo Bolsonaro, e que agora estão informando a respeito desse relatório. E o que eles dizem? O Estadão de hoje diz o seguinte, olha,
E o conteúdo desse relatório, ele não vai assegurar que houve fraude. Não vai dizer isso aí. Não vai dizer isso aí, que houve fraude. Mas ele fará ressalvas graves em relação ao processo de votação eletrônica e ao processo de totalização. Eu tenho o sentimento de que vai ser por aí mesmo. Bom, se realmente for por aí mesmo, o que vai acontecer agora? E aqui então chega ao ponto nodal desse comentário aqui com vocês, aqui, a análise que eu faço, né? Olha, se as Forças Armadas, nesse relatório, não concluírem por fraudes eleitorais, se elas não concluírem por fraudes eleitorais, mas deixarem claro que, nas suas ressalvas, que o processo eleitoral, compreendido votação e totalização, ele é muito questionável, até demais, e colocarem com clareza os pontos pelos quais estabelecem essas ressalvas, se isso acontecer, como eu estou dizendo, que é o mais provável, né, o que vai acontecer em relação ao presidente Bolsonaro, o que é? Ele vai, com certeza, já ter instrumentos suficientes para fazer um recurso dentro das 4 linhas, ou seja, dentro da legalidade, ao Tribunal Superior Eleitoral em relação aos resultados eleitorais, questionando os resultados eleitorais. Pela lei, qualquer candidato pode fazer isso. E por que o presidente não pode fazer isso? Principalmente se está estribado num relatório como esse, que não pode ser questionado, ou que pode, né, mas não deveria ser questionado, ou é inquestionável, das Forças Armadas, né? Então poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Alguém vai me dizer assim, o que vai adiantar? Eles vão negar, em limine, como fizeram com o Radiolão. Sim, é verdade. O que mais pode fazer? Recorrer da decisão do TSE ao Supremo Tribunal Federal, que poderá fazer o quê? Que vai fazer o quê? Vai negar também, evidentemente, né? De qualquer maneira, senhores, o que está acontecendo é um processo, né? É um processo político que tem um conteúdo também de grave crise social e institucional por trás de si, né? Olha, é claro que o presidente Bolsonaro desenvolve uma estratégia que se configura de várias formas, né? Ele não está quieto por acaso, né? Alguém pode dizer, não, mas ele está quieto lá, estão especulando tudo que é coisa. É uma estratégia do presidente, é evidente que isso obedece a uma estratégia, né? Que tipo de estratégia? A de se manter em silêncio para não assular, ou para não parecer que está assulando, como primeiro mandatário, as manifestações de rua que estão ocorrendo desde segunda-feira, que se desdobram por bloqueios de rodovias, por um lado, e de concentrações diante dos quartéis. Então, está nesse silêncio. E ele se mantém nesse silêncio aí, primeiro, em relação a isso aí. E segundo, aguardando exatamente o relatório esse das Forças Armadas. Então eu diria para vocês que hoje é um dia crucial para o desdobramento dessa crise política, social e institucional que nós estamos enfrentando neste momento aí. É crucial, né? É claro que nesses 9 dias de manifestações já é possível medir com bastante exatidão toda a disposição dos agentes populares aí que protestam em relação até onde podem chegar, né? Há uma surpresa minha, clara, a respeito do alto nível de resiliência de quem está nas ruas, né? Eu acho que muita gente deve andar perplexa em relação a isso aí, né? O silêncio do Bolsonaro, senhores, tem a ver com exatamente
perspectiva dele de poder medir o volume dos protestos que ocorrem diante dos quartéis e das manifestações dos caminhoneiros. E esse volume vem se mantendo estável, inclusive durante a noite, nas principais cidades brasileiras, apesar de todos os esforços de repressão para impedir que a população brasileira exerça o seu democrático direito de manifestar-se a respeito do que acontece no país, né? Então, ele está esperando isso aí. Fatos que possam contribuir para uma maior expressão dos manifestos populares, fatos que possam contribuir para isso, vem acontecendo aí gradativamente, e as pessoas talvez possam até não entender, mas vem acontecendo, né? Desde que foi anunciado o resultado eleitoral. De maior conteúdo, com certeza, foram essas últimas manifestações desse argentino aí, a respeito das exposições continuadas que ele vem fazendo sobre os resultados das eleições, né? Mas hoje nós temos esse fato novo aí, crucial, decisivo, que é esse relatório das Forças Armadas. Porque se vier, mesmo contido dentro do que eu acabei de colocar aqui para vocês, mesmo assim, ele terá o condão de permitir que o presidente Bolsonaro recorra ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal, e além disso confirme as narrativas que ele tem feito aí ao longo dos seus 4 anos, né? E isso aí, evidentemente, o surgimento do Bolsonaro depois desse período de silêncio obsequioso aí, ele terá o condão de fazer com que as massas que estão nas ruas possam finalmente materializar as suas manifestações tendo um líder, porque até esse momento tudo que vem acontecendo aí é de geração espontânea, mas as rãs clamam por um líder, né? O que vai acontecer depois disso aí, desses recursos que eu imagino vai fazer o presidente Bolsonaro, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, aí depende, claro, evidentemente, da disposição do presidente de chamar o povo realmente para a rua, como fez, por exemplo, o Collor, ele não conseguiu, como fez o PT com a Dilma e não conseguiu, como fez o Jânio e não conseguiu, mas como fizeram os militares de 64 e conseguiram, por exemplo, ou como fizeram em 86 as manifestações pelo restabelecimento da plenitude democrática depois do regime militar. Então, isso tudo, claro, depende do clamor das ruas, né? E o Bolsonaro, evidentemente, pode e deve assumir essa condição de liderar isso tudo aí a partir desse relatório e dos recursos que vai fazer o TSE e ao Supremo Tribunal Federal. A partir desse relatório, eu diria para vocês que os dados estão lançados. E o desdobramento dessa atual crise política, social e institucional, ele ganhará um novo ímpeto, que não dá para imaginar qual poderá ser o seu desenlace, né? O fim de semana, desta semana, na minha avaliação, será de importância transcendental para que possamos enxergar melhor a luz no final do túnel. É isso aí, senhores.